Olá, amigos. Como sempre, é uma alegria podermos ter o programa Castelo Forte, um programa de diálogo, de entrevista, de troca de informações sobre diversos assuntos que têm a ver com a nossa vida, com pessoas, famílias, com a sociedade aqui onde vivemos. Também assuntos que têm a ver com a nossa fé, nosso jeito de pensar a vida. Agradecemos também pelas informações que muitos nos passam, elogiando, trazendo sugestões para o nosso programa. E hoje nós vamos conversar com uma professora da área da educação física, que é um tema muito interessante, a professora Rosane Kefenderice, que atua há muitos anos nessa área da educação física com crianças e jovens. Rosane, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui no programa Castelo Forte. Tudo bem com você? Tudo bem. Rosane, eu pensei em começar esse programa, essa conversa, com uma pergunta que muitos talvez tenham, que eu já tive, que é o seguinte: os jovens hoje, as crianças jovens, eles gostam de exercitar, eles gostam de aprimorar o lado físico, ou eles estão cada vez mais sedentários? É uma pergunta que eu acho importante para a gente começar o nosso programa. Bom, a gente primeiro tem que analisar o que são esses jovens, que idade esses jovens têm, né? Crianças menores, até 12, 13 anos, eles brincam o tempo todo, eles se exercitam o tempo todo, né? Então eu não consigo falar para você assim que os jovens com essa idade são sedentários. Mesmo com toda a tecnologia que eles têm, computador, outras, né? O seu próprio celular está toda hora fácil de acessar, eles continuam com uma atividade física diária, dá para dizer, né? Ou na escola, ou em casa, mesmo que também a casa acabou acontecendo o quê? Muitos moram em apartamento, não tem mais a mesma liberdade de sair na rua, já não tem mais tanto parque para brincar, ou o parque que tem para brincar, eles também não se sentem tão seguros. Então isso também diminuiu um pouco, mas nessa faixa etária eu vejo que a atividade física ainda é bastante favorável, digamos assim, acontece bastante. Quando eles começam a ficarem maiores, vamos dizer assim, 13, 14 anos, eu vejo mais as meninas, né? Não a questão de sedentárias, mas preocupadas com outras atividades, né? Com outros momentos da vida delas, né? De adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, e elas acabam muitas vezes deixando de fazer atividade física. E tem uma constatação assim, nesses anos todos que eu trabalho com educação física, quem gosta mesmo de atividade física e tem prazer ao executar uma atividade física, seja ela qual for, jogar, dançar, correr, andar de bicicleta, isso leva para a vida adulta sempre. Pode ter algum momento que eles dão uma parada, mas isso vai para a vida adulta, segue, vão para os filhos dele e assim por diante. Então, nessa fase, assim, 13, 14 anos em diante, até os 16, 17, eu vejo que essa faixa etária, ali sim, existe um grau maior de sedentarismo. As pessoas, muitas vezes, esses jovens, muitas vezes se envolvem em escola, cursinho, vestibular, ou extra classe, muitas atividades extra classe, e acabam não se organizando. Eu penso que a organização do tempo, tanto para estudo quanto para lazer, é necessária. E muitas vezes, quando a gente não faz isso, o que acontece? Quando vê, passou o dia, quando vê, já é a noite, quando vê, já é a hora de dormir. Então, se eu consigo me organizar um pouquinho melhor no tempo, eu consigo fazer uma atividade física prazerosa, que eu goste. É um dos motivos que eu vejo assim que muitos jovens acabam não fazendo, a questão de organizar esse tempo. E o outro, os interesses são diferentes, né? Acabam havendo outros interesses nessa faixa etária que fazem com que eles fiquem sedentários. E eu trabalho com ensino médio, eu vejo assim, muitas vezes eu pergunto para as meninas, principalmente são as meninas que eu trabalho, quem faz atividade física? Há 3, 4 anos atrás, levantava 4, 5 mãos, assim, num grupo de 25, 30 alunas, né? Que faziam, além da aula de educação física, uma atividade fora. Hoje, já tem um pouco mais. Então, também são fases, eu acredito, né? São... como dizia o professor César, meu colégio de educação física, são grupos, às vezes tem safras, né? Algumas safras diferentes. E realmente agora, do ano passado, esse ano, eu já vejo que tem mais alunos preocupados em fazer atividade física. Mas ainda o sedentarismo é 50%, vou exagerar assim um pouquinho. Quer dizer, o sedentarismo existe. Existe. E você comenta, muito interessante em relação à questão da tecnologia, porque hoje muitas pessoas têm a impressão de que com a tecnologia as pessoas estão mais e mais sedentárias. Você diz que não necessariamente, depende muito da pessoa, da organização do seu tempo.
e influências de outras pessoas, talvez, da família? E é bem essa parte mesmo. Mesmo que tem toda essa tecnologia, tu consegue fazer atividade física. Eu fico assim um pouco impressionada quando tu vai em alguns lugares onde a pessoa está fazendo uma atividade física, não precisa ser na escola, pode ser numa academia, onde tem ali um minutinho para parar, tem que pegar o celular para dar uma olhada. Eu me pergunto, meu Deus, o que aconteceu nesse 1 minuto de tão importante? Mas a tecnologia está aí para isso mesmo, né? Apesar que eles acabam não tendo o prazer da atividade. Então, ao momento que tu para fazer uma atividade física, é para fazer atividade física. E não para estar olhando lá no celular ou para estar fazendo outra coisa, mandando um e-mail para alguém, né? Então, isso eu vejo também que acaba interferindo. Mas, de novo, é de pessoa para pessoa. Muito interessante. Então você está dizendo que é importante, depois de uma certa idade, se organizar e colocar a atividade física como parte da vida, da agenda, digamos assim, da pessoa. Não é simplesmente um acessório que acontece ao léu, digamos assim. E isso vai com tudo. Se a gente não se organiza durante a semana, olha, eu vou caminhar 3 vezes por semana. Se eu não colocar esse como um foco numa atividade, eu acabo não fazendo ela. Quando vê, como eu falei antes, passou o dia, nisso vai passar a semana sem ter feito algo. Eu vou ler um livro no mês de abril. Se eu não colocar esse objetivo, um objetivo que no mês de abril eu vou conseguir ler um livro, se eu não pegar nenhum livro, como é que eu vou ler até o final do mês? Então, realmente, para tudo existe uma pequena organização. E nessa pequena organização diária, tu só tem lucros. Tu vai estudar melhor com uma atividade física, tu vai se sentir melhor durante o dia, tu vai fazer as atividades em casa com mais prazer. Ela simplesmente, realmente ajuda o ser humano. Muito bacana essa conversa. Também na área da educação física, talvez os mais antigos, poderíamos dizer assim, se tinha essa ideia de que a educação física é correr à volta do campo, enfim. Mas a gente percebe no currículo das aulas que tem outras áreas muito importantes incluídas. Por exemplo, o respeito às regras. Se você puder comentar com a gente como isso é trabalhado com os alunos e por que é tão importante aprender a respeitar as regras a partir da educação física. Bom, qualquer atividade que a gente for fazer na aula de educação física tem regras. Não tem como não fugir das regras, né? Como uma brincadeira de pegar, tem regras. Alguém que pega, alguns que fogem. Tem um lugar onde tu pode fugir, tem um lugar onde tu pode pegar, porque imagina, a escola que eu trabalho é uma escola grande. Se eu disser agora vamos brincar de pegar pela escola toda, eu perco meus alunos até o meio-dia, eu não acho eles, né? Então tem a regra para isso também, do ambiente, do que a gente vai fazer. E é importante eles terem a noção da importância da regra, que quando eles começam a fazer uma brincadeira, e digamos que a regra é não pode sair de tal linha, desse espaço, e o colega começa a sair dessa linha, prof, mas ele está saindo, então eu também posso, então qualquer coisa vale. E não é qualquer coisa vale. E para que a brincadeira, que a atividade, que o jogo, ele seja um jogo prazeroso, um jogo interessante, um jogo para todas as crianças, eu preciso da regra. E isso acontece, às vezes tu faz uma brincadeira muito simples na aula, e 2, 3 não obedecem a regra. Os outros colegas já começam, prof, o fulano de tal não está obedecendo, prof, ele fez tal coisa. Eu junto os alunos, a gente conversa novamente. Peraí, qual é a brincadeira que a gente fez? O que pode e o que não pode nessa brincadeira? Tá, e por que vocês estão fazendo isso? Então a gente faz uma conversa sobre o que está acontecendo. Os alunos interagem nessa conversa, não é só a professora, pode isso, não pode aquilo. Eles também interagem e muitas vezes acontece assim, prof, a gente podia mudar tal regra para outra, o que tu acha? Vamos sentar. Então há um diálogo entre o aluno, entre eles e com o aluno, com a professora também. E através do esporte dá para trabalhar então essa questão de regras. Professora Rosane, os alunos, as crianças estão dispostos a viver e a jogar, praticar o esporte dentro de regras? Às vezes a gente tem a impressão que a tendência cada vez mais é quebrar as regras. Como é que você percebe isso com os alunos? Eles têm disposição de brincar dentro das regras? Eles têm disposição em brincar dentro das regras. Isso é uma coisa muito boa. A grande maioria tem isso. A grande maioria. Tem alguns que não. Então, esses que a gente tem que estar mais enfático em cima da regra, mostrar de novo para ele, conversar de novo com esse aluno, trazer ele para o grupo, fazer com que o grupo também converse com ele. Mas a grande maioria brinca, sim, dentro das regras. Porque no momento que eles veem que com essas regras a coisa anda, o jogo acontece, não tem por que burlar. Né? Mas a grande maioria entra nas regras, sim.
E pelo fato dos outros quererem viver pelas regras, isso faz com que a minoria acabe... A minoria acaba entrando, sim. Como eu disse antes, às vezes tem um caso ou outro, mas realmente são menos. Mas essa tendência de, às vezes, querer passar a perna, às vezes querer tirar uma vantagem, uma coisa, tem sim, né? Mas é menor. É menor. Até porque quando a regra é clara para qualquer atividade, fica mais fácil de tu trabalhar com os alunos, né? Ou com qualquer outra atividade. No momento que tu sabe o que tu pode fazer e o que não pode, e o porquê também de muitas vezes, a coisa flui daí. Interessante ver que a educação física de fato engloba vários aspectos, né? Não só do exercício em si, mas também dessas relações. E a questão da resolução dos relacionamentos, dos conflitos, também é trabalhado na educação física? Quase que diariamente, né? Normalmente acontece alguns conflitos na aula por uma atividade ou por um desentendimento até que não tem nada a ver com a aula de educação física, mas que no caminho até o ginásio ou numa outra disciplina que terminou, houve um conflito entre 2, 3 alunos, nós conversamos sobre isso, senão tu não consegue ir adiante na tua aula, né? Então sempre é a questão do diálogo. Tem que haver o diálogo. Quem são os interessados, no caso? Quem são as 2 crianças, 3, 4, onde há o problema? Essas crianças conversam entre si, com a orientação do professor. Muitas vezes eu deixo eles um pouco sozinhos, tentando resolver a questão. Às vezes eu interfiro. Então depende, cada caso é um caso, como se diz, né? Mas interfiro em alguns momentos onde eles não abrem mão, digamos, né? Cada um tem a sua razão. Eu estou certo, ele também está certo. Então, como é que a gente vai fazer? É pedir desculpas, é fazer diferente. Então, há sempre o diálogo. E eu vejo assim que eles precisam disso, que muitas vezes eles pensam que a ideia deles é a que prevalece. Né? E acabam não ouvindo o colega. Não, mas espera aí, a gente combinou isso, tu está fazendo diferente. Por que tu está fazendo diferente? Então, de novo, diálogo. Né? O diálogo que dentro do esporte, a partir do esporte, ele certamente tem um alcance bastante grande na vida desses jovens e crianças. Estamos conversando com a professora Rosane Keffender-Isse, professora de Educação Física, que está trazendo assuntos bem interessantes. Falamos do sedentarismo, falamos um pouco das regras que são importantes, né? Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre mais um assunto, que é a questão do corpo. O adolescente, o jovem, também está aprendendo a lidar com o seu corpo, a sua aparência física, a sua autoestima. Esse tema, esse assunto entra na educação física. O jovem hoje, ele tem uma visão positiva do seu corpo ou é um assunto bastante delicado para trabalhar com os jovens? É um assunto bastante delicado, nem todos têm a visão do seu próprio corpo, mas são assuntos que trabalhamos na educação física, que eu trabalho com eles na educação física. Eu tenho vários projetos nas turmas que eu trabalho e eu já começo lá na 5ª série, por exemplo, com a alimentação saudável, que é a questão do café da manhã. Que muitas vezes o que acontecia na escola era para atividade física, quando eu via a criança estava lá ruim, desmaiando, passando mal. Primeira pergunta que a gente fazia: tomou café da manhã? Não. Então começa por aí. Muitas vezes não se toma o café da manhã porque acha que vai engordar. Então a questão do corpo, né, de novo. Depois com a outra turma de sextas eu trabalho com a questão do lanche escolar. Que também, de novo, a questão da alimentação junto com o corpo, que a gente precisa desse combustível para poder se mexer, para poder estudar, né, para fazer as atividades diárias. E também, quando chega na 8ª série, eu trabalho um projeto chamado Sinais do Corpo, que são os sinais que o corpo da gente dá e que a gente tem que estar um pouquinho mais atento. No momento que eu estou atento, seja o cabelo. Como eu trabalho mais com as meninas, mas isso não quer dizer que não possa ser com os meninos também, né? A questão do cabelo, a questão da unha. Muitas vezes na unha tem um tracinho branco na unha. O que é isso aí, prof? É falta de alguma vitamina. Que vitamina é essa? Aonde eu encontro? Então isso também é estudado na educação física. A educação física não é só o esporte, só o jogo. Ela envolve muitas outras atividades. E quando se fala sobre o corpo, tem esse cuidado, sim. E eu enfatizo com os alunos que nunca se trabalha a questão de calorias na alimentação. Quantas calorias eu posso ingerir durante o dia? Não.